Está no ar pela Mundial. Programa Jornadas com Cristina Long. Para você que quer entender como se estruturar emocionalmente para conseguir grandes resultados na sua vida. Programa Jornadas com Cristina Long. Bom dia, pessoal, eu sou Cristina Long mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. E hoje eu vim te ensinar como lidar com pessoas desestruturadas, com chefes tiranos, com pessoas que você tem problemas. Antes, vamos ouvir o nosso patrocinador. O programa Jornadas tem o patrocínio da KLM Pneus Auto Center, revenda credenciada do NOF. A KLM tem tudo para o seu carro. Esperamos você de portas abertas. Vamos tomar um cafezinho conosco enquanto você espera seu carro ficar novo de novo. Anote aí o telefone da KLM Pneus, 2201-4479. Na KLM, o check-up do seu automóvel é sem custo e sai na hora. Basta falar que é ouvinte da Rádio Mundial. Venha pra cá e aproveite todas as nossas ofertas em pneus, mecânica e serviços automotivos em geral. Somos especialistas. Vem pra cá, 2201-4479. A KLM fica na Avenida Conceição, 4230, na Vila Maria Alta, em São Paulo. www.klmpneus.com.br. Vem pra cá você também. Pois é, né, pessoal? Como lidar com aquelas pessoas que lhe causam problemas? O que é isso? O que você pode fazer? Então, eu vim explicar isso para você hoje, porque é muito comum as pessoas chegarem lá no consultório destruídas por alguém, emocionalmente encolhidas, emocionalmente mal. Então, se esse é o seu caso, você precisa entender alguns pontos importantes para poder resolver a questão, porque tem solução. Bom, a primeira coisa que você precisa saber é o seguinte: quando nós temos alguém onde, através dos nossos relacionamentos, né, no relacionamento ali diário, essa pessoa te faz se sentir encolhido ou encolhida, a primeira coisa que você precisa saber é que você não pode levar aquilo que o outro faz para o lado pessoal. Então, se alguém chega e fala algo para mim, eu preciso entender por que essa pessoa está falando algo de uma forma determinada. Na maioria das vezes, a pessoa é emocionalmente desestruturada, então ela utiliza esse poder, vamos chamar assim de poder, porque às vezes a pessoa está num cargo acima, está numa situação onde ela se sente mais poderosa perante as outras pessoas, faz ela achar, né, que ela pode ou que ela tem que mandar no outro. Então, a grande questão é o seguinte: se você é a pessoa que está do outro lado, que se sente mal com alguém, você precisa entender que você não pode levar isso para o lado pessoal. Por quê? Quando você leva para o lado pessoal, você entende diretamente que aquilo que a pessoa faz é contra você, que a pessoa não gosta de você, que a pessoa realmente faz de propósito. O ponto é, talvez a pessoa até faça querendo, mas se você entender o porquê que isso acontece, você vai tirar o poder emocional dessa pessoa em você. Então, o que é esse entendimento? É entender que se o outro usa esses recursos, ou seja, o recurso do falar áspero, o recurso às vezes da má educação, o recurso do não observar realmente se existe uma possibilidade ou não de ser feito algo de uma determinada maneira, ou seja, a pessoa que só chega e manda, chega e não olha, né, para você, o que acontece? Se você observar, você vai perceber que a pessoa que lida com o outro ou com os outros de uma determinada forma, fazendo o outro encolher, na verdade é uma pessoa muito fraca emocionalmente. Então, por que é fraca emocionalmente? Porque o verdadeiro líder, ele observa. O verdadeiro líder, ele sabe lidar com as pessoas de modos diferentes, porque ele sabe, ele estudou e ele tem certeza que as pessoas são diferentes. Então, um verdadeiro líder, ele sabe colocar algo para ser feito, dar uma ordem de uma maneira específica, dependendo da situação, dependendo da pessoa. A pessoa que não tem isso dentro dela, que ela não aprendeu a fazer isso, olha só, gente, ela não aprendeu. Ela não tem ideia de que ela precisa ser diferente.
ela muitas vezes, na boa vontade de querer fazer o melhor, faz o pior. Isso é muito comum. Eu já recebi pessoas ao contrário também, onde teve uma vez um rapaz que ele chegou e ele disse que ele foi chamado no RH e chamaram a atenção dele porque ele estava se comportando de um modo X com as pessoas e esse modo estava provocando muitas questões emocionais ruins nas pessoas que ele geria. E ele não tinha se dado conta. Ele começou a reparar e ele realmente percebeu que ele não sabia lidar com o outro. Ou seja, ele não tinha aprendido. Ele não tinha ideia de que as pessoas agiam diferente, pensavam diferente, porque, óbvio, cada um tem uma estrutura emocional, cada pessoa lida com a situação de modo diferente. É só a gente lembrar de irmãos, né? A maioria das pessoas tem irmãos ou tem filhos. Você vai ver, se você tiver mais de um irmão ou mais de um filho, que eles são diferentes. Por mais que você tenha tratado eles iguais, igual, por mais que ele tenha recebido a mesma educação, lidam com a situação de modo diferente. Então, o líder, ele sabe disso. A pessoa que é tirana não sabe. E assim, existem motivos e motivos por trás de uma pessoa que não sabe lidar com o outro. Se você tem um chefe assim, você precisa entender isso. Às vezes, na grande maioria das vezes, é uma falta de percepção mesmo do como lidar com o outro. Então, na verdade, o modo emocional de você lidar com um chefe assim é sacar isso e ter até, eu não diria dó, mas se compadecer dessa pessoa e se colocar no lugar dela e entender, poxa, que pena que essa pessoa ainda não aprendeu. Porque, gente, não existe pessoas superiores e pessoas inferiores. Entendam de uma vez por todas isso. A diferença entre pessoas que estão lá, que já chegaram lá, que estão acima e as que ainda não chegaram, é o ainda e o já. As que já chegaram tiveram a oportunidade de aprender, tiveram a oportunidade de fazer as coisas acontecerem, já conseguiram, já entenderam, já tiveram chances, já puderam. Essa é a diferença. Agora, as pessoas que ainda estão num patamar inferior, vamos chamar assim, mas como eu disse aqui, não é inferior, são pessoas que ainda não aprenderam, ainda não tiveram a sacada, ainda não souberam como fazer, ainda não foram ensinadas, não tiveram as oportunidades da vida de aprender. Então, é só essa diferença entre as pessoas que estão lá acima e as pessoas que estão abaixo. Agora, a maioria das pessoas não entende isso, nem as pessoas que estão abaixo, nem as pessoas que estão acima. Então, o que acontece? Existe uma desestrutura emocional no lidar com as pessoas. Nós temos as pessoas o tempo todo à nossa volta. E aprender a se relacionar, gente, é uma arte que infelizmente não é aprendida. Nós não aprendemos, a gente na verdade copia modelos. Que modelos você copiou? O modelo do seu pai, da sua mãe, do seu tio, da sua babá, das pessoas que estavam à volta quando você era criança? Que modelos esse chefe tirano tem? Você já parou para pensar nisso? Talvez o modelo tenha sido um pai carrasco que ele teve, talvez o modelo tenha sido um olhar equivocado na vida, onde ele não aprendeu, ou onde ele aprendeu que mandar, que ser chefe é simplesmente impor. E não é isso. Então, se você tem uma pessoa assim, onde você tem que lidar com essa pessoa, né? Num caso, um chefe, uma pessoa que é superior a você, e essa pessoa está te destruindo, entenda que não é pessoal. Poucos casos são pessoais. Na maioria das vezes, a pessoa tem uma boa intenção por trás, e a boa intenção da pessoa é fazer a coisa funcionar, é fazer a estrutura lá da empresa, do lugar funcionar, é fazer as coisas acontecerem. Só que a pessoa não tem a mínima ideia de como se faz isso. Então, o que ela utiliza? Esses recursos ruins, esses recursos do mandar, do não observar, esses recursos do lidar com a questão de forma ruim. Então, gente, eu trouxe esse assunto hoje aqui porque eu recebo muitas pessoas lá no consultório e o que eu trabalho com essas pessoas? Justamente a força interior. O que é a força interior? É aquela sensação de que você pode sim ser quem você é, de que você é uma pessoa única e especial e que você
pode lidar com o mundo do jeito que ele é. Porque a gente não tem como limpar o mundo para as pessoas passar, para você passar, mas a gente tem como te estruturar para passar pelas pessoas e pelo mundo. E é isso que eu faço. Como que eu faço isso? Eu utilizo recursos poderosíssimos, principalmente da programação neurolinguística, onde eu apago memórias inconscientes, memórias, por exemplo, que fazem a pessoa se sentir inferior, memórias que fazem a pessoa se desestruturar, essas memórias que reagem automaticamente a certas situações. Então, ao longo lá das 10 semanas, a gente faz um reequilíbrio emocional, e esse reequilíbrio traz muito sucesso pessoal para a pessoa. O que é sucesso pessoal? É a pessoa conseguir, é a pessoa ser aquilo que ela deseja ser, ela conseguir resultados, ela buscar informações importantes nas fontes importantes e ela ter resultados com isso. E é isso que a gente faz. Então, pessoal, anota aí o meu WhatsApp, está lá. A gente vai te mandar as informações de como funciona esse processo das 10 semanas. É um processo muito interessante, são 10 semanas somente. Hoje em dia as pessoas não têm mais tempo para fazer tantas coisas ao mesmo tempo ou por muito mais tempo. Então eu fui buscar informações, eu fui estudar, estou há 20 anos trabalhando como terapeuta e eu realmente consegui nessas 10 semanas mudar o seu ciclo. Eu vou conseguir fazer você se sentir diferente e é essa a base. Você se sentindo diferente, você vai conseguir progresso na sua vida, você vai conseguir lidar com o outro, você vai conseguir resolver as suas questões, você vai conseguir olhar para a sua vida de um modo totalmente diferente. Então, pessoal, anotem aí o nosso WhatsApp, a minha secretária vai enviar para vocês as informações de como funciona este processo. O nosso WhatsApp é 969657748, repetindo, 969657748. Manda lá um oi, que a gente vai te mandar as informações. Se você preferir, entra lá no site cristinalong.com.br. Está lá todas as informações sobre os meus atendimentos, tudo que eu faço. Tem lá o meu endereço no YouTube, que é Cristina Long, no Facebook, que também é Cristina Long. E, pessoal, lembra que Cristina Long se escreve L-O-N-G-H-I. O Long se escreve L-O-N-G-H-I. Se você estiver dirigindo neste momento, depois você vai ter que, na hora que você estiver no computador, lembrar da moça da rádio, eu, e aí você vai pôr lá, Cristina Long, Rádio Mundial, no Google, com certeza você vai me encontrar. Gente, lá no meu site tem todas as informações e eu quero deixar um recado para vocês aqui, um convite, na verdade, que agora no dia 29 nós vamos ter um curso lá no Espaço, que é um curso de introdução à psicoterapia. Para que serve esse curso, Cristina? Esse curso serve para você aprender a entender a si mesmo e entender o outro. Se você gostaria de se tornar um terapeuta ou se você gostaria de entender a si mesmo, esse curso ele foi feito para você. É um curso onde você vai entender como funciona esse processo do lidar com as sensações, com as emoções, com os outros, entender a observar, como observar, entender como realizar coisas importantes, lidar com conflitos pessoais, conflitos seus e conflitos dos outros. É bem bacana, é um dia só, gente, é o dia inteiro, então é um curso de bases de psicoterapia, uma introdução à terapia ocupacional. Quem vai ministrar esse curso junto comigo é a Inês Leão, ela é maravilhosa, ela sabe exatamente como te ensinar para que você faça uma grande mudança na sua vida, um grande olhar. Então, vai ser um curso bem bacana, domingo, dia 29. Todas as informações estão lá no site, cristinalong.com.br. Bom, gente, eu estou falando hoje aqui do como lidar com chefes tiranos, pessoas agressivas, pessoas que você tem um problema. É muito comum pessoas desestruturadas estarem em cargos de chefia, a gente vê muito isso por aí, pessoas sem noção, professores, pessoas que estão em lugares sem preparo. E este é o ponto, essas pessoas não foram preparadas, elas não tiveram essa sacada que existe um modo específico de lidar com o outro. Então, eu falei aqui no começo do programa que a primeira coisa que você precisa entender é não levar para o lado pessoal. Quando eu entendo que o outro tem um problema, que ele não aprendeu, que ele é curto emocionalmente, em termos de ideia, em termos de gestão, em termos de lidar com o outro,
na verdade, eu me compadeço dessa pessoa, fico com dó dessa pessoa. E eu entendo que tudo que vem não é pessoal, é próprio da pessoa. Então, eu deixo essa sensação com a pessoa, eu deixo a má educação com a pessoa. Eu não busco ela pra mim, eu não trago ela pra mim. Outra coisa que você precisa fazer, gente, que é muito importante nesse processo, é desistir de ter expectativa em relação ao outro. Porque se eu sei que uma pessoa que é um chefe, por exemplo, ou é uma chefe, ela não olha para as coisas mais importantes, que seria justamente a gestão ali do lidar com as pessoas, porque é algo extremamente importante em saber lidar dessa forma, de uma forma específica com as pessoas. Se eu sei isso, eu preciso entender que essa pessoa não vai olhar para mim, essa pessoa está muito ocupada emocionalmente com outras questões. E outra coisa, pode ser que eu brilhe e essa pessoa se incomode com o meu brilho, pode ser que eu brilhe e o meu brilho ofusque esse chefe, essa outra pessoa. Então eu preciso entender isso, e eu entendendo, eu preciso desistir de ter expectativa. Gente, quando a gente desiste de ter expectativa, a gente não se decepciona mais. Sabe por quê? Porque a gente fica realista. O que é ficar realista diante das circunstâncias? É justamente olhar com os olhos da verdade, em vez de olhar com os olhos da ilusão. Ou seja, quando eu olho com os olhos da ilusão, eu desejo algo que eu espero. Eu desejo algo que, na verdade, muitas vezes não é real. Eu preciso entender que, se eu olhar friamente para a situação ou para a pessoa, eu vou entender que a pessoa só pode ir até um determinado ponto. A pessoa é curta emocionalmente. Ou seja, de uma pessoa curta emocionalmente, o que eu espero? Pouco ou nada. De uma pessoa má educada, o que eu espero? Má educação. De uma pessoa emocionalmente desestruturada, eu preciso esperar desestrutura. Então, se eu sei que eu tenho um chefe X e esse chefe, ele é mal educado, ele é desestruturado, ele é desorganizado, ele é chato, enfim, o que eu espero dessa pessoa? Só isso, eu tenho que esperar chatice, má organização, desestrutura. E se eu esperar além, eu vou me frustrar. E como lidar com a situação? Você precisaria primeiramente entender se a questão realmente é com você. Geralmente não é. Na maioria dos casos não é. O segundo passo seria justamente respeitar essa pessoa, no sentido de que eu respeito o fato de que ela ainda não compreende, não entende, e eu deixo para lá essa má educação, essa rispidez, essas sensações que essa pessoa me provoca, eu deixo com ela, eu não vou absorver isso. Gente, se eu vou numa padaria e uma pessoa me trata mal, né? Se eu vou comprar alguma coisa e a pessoa me trata mal, eu não preciso sair do lugar achando que a pessoa não gostou de mim. Eu posso simplesmente entender que aquela pessoa está talvez num mau dia, ou realmente a pessoa não teve educação, ela não teve estrutura, ela não teve pessoas que mostraram como fazer, como lidar com o outro. Talvez essa pessoa está com dor, está preocupada com alguma coisa, e ali naquele momento onde a pessoa está em si mesma, ela não olha para o outro. E é aí que acontece a maioria dos problemas. Quando a pessoa não olha para o outro, ela fica presa no mundo dela e ela dá um dane-se, vamos chamar assim, para o outro, para não falar uma besteira aqui. Ela não tá nem aí com o outro. E é nesses momentos que, se você não estiver estruturado e não estiver esperto, você acaba trazendo para o lado pessoal. Não traga para o lado pessoal. Agora, existem casos sim onde é muito, muito pessoal. São poucos os casos, né? Muito poucos esses casos. E se este é o seu caso, aí você pode entender o seguinte: o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma escolha, eu posso escolher me mover, eu posso escolher procurar um outro emprego, eu posso escolher me organizar, eu posso escolher conversar com a pessoa. Gente, tudo tem solução. Se você entender como, você resolve. Pessoas emocionalmente estruturadas, elas não têm problemas, elas têm pequenos obstáculos. Eu sempre falo aqui no programa, porque é importante você entender isso. Pessoas estruturadas buscam as soluções nas fontes corretas, de modo correto, e elas conseguem, elas não ficam presas. Pessoas emocionalmente desestruturadas, elas não têm informações. Quando a pessoa não tem informação, ela utiliza a fonte
que está dentro dela, ou seja, que vem das pessoas à volta, daquilo que ela absorveu até aquele momento na vida dela, e geralmente uma solução errada. A pessoa que está emocionalmente estruturada, ela busca a solução nas fontes corretas. Ela sabe que muitas vezes ela não sabe, mas alguém sabe, ela vai buscar. E é assim que a maioria das pessoas chegam lá no consultório, buscando essa vontade de que, Cristina, eu pela primeira vez eu entendi que eu não tenho um defeito, eu simplesmente não estou conseguindo. E eu entendo que você pode me ajudar, então, e aí a pessoa está aberta, e aí a gente faz um trabalho maravilhoso. Pessoal, anota aí de novo o WhatsApp, manda um oi pra gente, a gente vai te mandar as informações de como funciona esse processo. O nosso WhatsApp é 9696577748, repetindo, 9696577748. O telefone lá do consultório, você pode ligar entre 9 e 18, é 4327 4301, repetindo, 0 operadora 11 4327 4301. E lá no site tem todas as minhas informações, cristinalong.com.br, tem lá as informações sobre o curso de introdução à psicoterapia, bases de psicoterapia, que será agora no dia 29. Tem lá toda a academia de terapeutas, que são cursos que nós já temos as datas para o ano inteiro, são cursos muito interessantes, muito especiais, onde você vai aprender a se estruturar emocionalmente, onde você vai aprender a lidar com o outro, onde você vai aprender coisas importantes para a sua vida, tanto para a sua vida pessoal, como para a vida do outro. Se você gostaria de se tornar, por exemplo, um terapeuta, eu vou te ensinar a como fazer isso. Então, lá no site cristinalong.com.br, você entra em Academia de Terapeutas, tem lá todos os cursos e as datas. Lá no site também, gente, tem as informações sobre as viagens que eu faço. A minha próxima viagem será à Índia, em abril, na Semana Santa. Olha que especial, na Semana Santa significa que você não precisa nem faltar muito no trabalho. Essa viagem, gente, é uma viagem muito especial e eu vou acompanhar você desde o Brasil. Eu vou estar disponível para conversar com você, nós vamos fazer vivências. A Índia é fantástica, nós vamos conhecer lugares fabulosos, como o Taj Mahal, que é um lugar assim, é o meu lugar favorito. Então, nós vamos em abril, a viagem está super facilitada, entra lá no site cristinalong.com.br, lá no site tem todas as informações, você vai na agenda, em viagens, e tá lá as informações sobre a Índia. Vou também esse ano, gente, ao Egito em junho, ao Peru, lá para Machu Picchu em setembro, e para a China em novembro. Então, cristinalong.com.br. Bom, eu estou falando sobre conseguir lidar hoje no programa, né? Nós estamos falando sobre conseguir lidar com o outro, com pessoas tiranas, com pessoas com problemáticas. Então, entenda que essas pessoas, elas têm os problemas e os problemas pertencem a elas. A pessoa que não sabe lidar com o outro, ela tem um problema. Deixa o problema com ela, não traz isso para você não. É muito importante você entender que existe solução. Então, a solução justamente é você entender como lidar com isso, é você aprender a se colocar e você não trazer para o lado pessoal. Se você tiver isso em mente, você não vai ter mais problemas na sua vida. Claro que existem muitas e muitas situações. Agora, gente, eu tô cansada de receber pessoas lá no consultório desestruturadas por causa de outras pessoas. E quando elas aprendem a lidar com o outro, tudo fica lindo, fica uma maravilha. Por quê? Porque aprender a lidar com o outro é uma arte. Eu vou te ensinar a fazer isso e eu vou te estruturar emocionalmente, você vai virar uma outra pessoa. Então, pessoal, entra lá no WhatsApp, manda um oi pra gente que eu vou te mandar as informações de como funciona esse processo. O nosso WhatsApp é 9696577748, repetindo, 9696577748, ou se você preferir, põe lá no Google Cristina Long Rádio Mundial. Tem todas as informações sobre tudo que eu faço, os meus atendimentos, o meu livro Anjos e Mentores, que é um livro onde eu ensino você a lidar com a espiritualidade. Tá tudo lá no meu site, cristinalong.com.br. Gente, aprender a se comportar emocionalmente de uma forma estruturada é importantíssimo. Por quê? O que é uma forma estruturada? O que é um comportamento estruturado? É importante você entender que a estrutura emocional, ela traz recursos, onde esses recursos, que eu chamo de recursos, vão trazer benefícios. Então, o que é essa estrutura? É o saber, é o conseguir, é o saber como.
E quando a pessoa sabe como, ela tem a receita daquilo que ela precisa. Tanto a receita do saber lidar com o outro, quanto a receita do conseguir algo específico na vida. Você só não conseguiu ainda porque você não aprendeu. Você só não conseguiu ainda porque você não teve chances de entender como. Você só não conseguiu porque você talvez não teve pessoas ali à sua volta que também sabiam. Então, se a gente foi criado por pessoas ou em lugares onde as pessoas também não sabiam, o máximo que você sabe é o máximo que essas pessoas atingiram. Você precisa entender que se você quer ir além, você precisa buscar essas informações. E essas informações são importantíssimas. Então, pessoal, anota aí, 969657748, repetindo, 969657748 e 43274301. E é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui, até o próximo programa. Bom dia!